Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Hoje começa um novo quadro aqui que a gente vai aperfeiçoando com o passar do tempo, tá? A gente tem algumas ideias legais para botar em prática logo logo. Inclusive a gente vai fazer esse quadro aqui de vez em quando em uma live também, tá bom? Vamos lá, galera. O tema, galera, eu tô vendo algumas perguntas que vocês estão mandando aqui, tá? Nosso tema hoje aqui eu deixei na comunidade do canal, tá? Em alguns grupos. É imprensa ante, tá? É o nosso primeiro videocast aqui. Hoje o tema, galera, é sobre a imprensa que persegue o São Paulo. Isso todo São Paulino sabe, correto? Então a gente vai comentar a questão hoje da imprensa, tá? Tá ok, galera? Eu vi que vocês mandaram algumas perguntas aqui que não tem a ver com o tema. A gente vai tentar responder uma ou outra aqui, mas o tema hoje é imprensa anti-São Paulina. Tá bom, galera? E por que disso que a gente vem hoje com esse tema imprensa, galera? Porque vocês viram aí que enquanto eles não melaram a negociação do São Paulo com o Cavani, eles não pararam, né? Essa imprensa nojenta que tem aqui paulista, tá? Não é só essa questão da contratação do Cavani. Tudo que eles podem fazer para atrapalhar o São Paulo Futebol Clube, eles fazem, tá? A gente vai mostrar alguns exemplos para vocês aqui, tá? O que acontece? No caso em específico do Cavani, pessoal. Eles começaram, alguns jornalistas, aí grande parte da imprensa nojenta, né? Não são todos. A gente sabe como funciona aqui, né? Alguns ficaram como cadela no cio, né? Um ou outro. Aí teve um programa aí de um ex-jogador aí, cara, que esse cara, ele foi esquenta-banco do São Paulo, não teve competência de ser titular no São Paulo quando ele passou pelo São Paulo, né? Aí foi expulso do São Paulo Futebol Clube. Ele tinha um programinha de merda no São Paulo, foi expulso do programa. E ficou meio com bronca do São Paulo, né? E ele persegue o São Paulo de lá pra cá, né? Ele, por exemplo, é um que tá aqui numa cadela no cio aí quando tava essa especulação do São Paulo contratar o Cavani, né? Ele é o capacho dele. Ele tem um programa, um amigo dele, que é praticamente o capacho dele. Tudo que ele fala no programa, o capacho dele concorda, né? Eu chamo eles da dupla Bola 7 e Capacho. Esses dois aí, esses dois são um exemplo aí, que ficaram que nem cadela no cio, tentando atrapalhar essa negociação do São Paulo com o Cavani. Que forma eles tentaram atrapalhar? Tentando jogar ideinha na cabeça dos jogadores. Pô, mas o São Paulo que estava negociando uma redução de salarial com os jogadores, eles se aproveitaram desse fato aí para tentar criar um clima ruim da diretoria do São Paulo com os jogadores, né? Com essa relação, com essa questão da contratação do Cavani. Pô, mas São Paulo tá querendo reduzir salário de jogadores e quer trazer o Cavani, que absurdo é esse? Logicamente o intuito deles aí é deixar o elenco insatisfeito, tá? Cara, são vários, não são só esses dois aí, tá? Tem um cidadão aí, né? Esse cara é um puta de um mentiroso que a gente tem aí na internet e todo mundo acredita nele. Vocês entenderam? Faz parte de um programa aí, agora ele veio para as mídias alternativas também. Pra ele, né? Você vê ele falando, o único clube que tem dificuldade nesse período do surto é o São Paulo. Como se outros clubes não tivessem passando pelas mesmas dificuldades do São Paulo. Mais um vídeo, sim ou não, ele fala das dificuldades financeiras do São Paulo, né? Tem outro aí, né? O Zacarias. Eu acho que vocês sabem de quem eu estou me referindo, o Zacarias, né? Esse cara é muito engraçado, mano. O Zacarias, por isso que o apelido acho que veio a calhar pra ele, Zacarias, né? O Zacarias é extremamente engraçado. Eu respeito o comediante Zacarias, que eu adorava, né? Mas esse cara aí, esse sósia dele é uma vergonha como jornalista, né? Engraçado que o clube dele tá passando algumas dificuldades financeiras agora também nesse surto, né? E ele tenta apaziguar, né? Que é algo normal, você emprestar dinheiro de banco. Por quê? Porque é o clube do coração dele, né? Só que tempos atrás ele falou que o São Paulo é um clube falido. Esses caras são uma vergonha, torcedores São Paulinos. Esses caras, parte dessa imprensa nojenta daqui de São Paulo, são uma vergonha. Eu nunca me esqueço de dois casos, tá? Antes da gente ler algumas perguntas aqui de vocês, tá? Até agradeço de antemão aqui. Esses caras são uma vergonha.
Eu nunca me esqueço do Mundial que o São Paulo foi jogar em 2005 contra o Liverpool, né? Na véspera do Mundial, um lazarento plantou notícia lá que o elenco tava insatisfeito com a diretoria por conta de bicho. Logicamente querendo criar um clima ruim pro São Paulo perder a final para o Liverpool. Tomaram no rabo, tomaram no cuião, né? Depois voltaram com cara de bunda pra cá. Os caras saíram do Brasil, foram pro Japão pra fazer picuinha pro São Paulo, pra ter um clima ruim e o São Paulo perder a decisão pro Liverpool. Vocês estão vendo ao nível que chega essa imprensa nojenta? Outro caso, 2008, véspera da decisão, São Paulo e Goiás, Campeonato Brasileiro. São Paulo ganhasse, era campeão brasileiro. Como foi, né? Pra tristeza dessa cambada sem vergonha. Criaram aquela questão que o São Paulo teria, né? Quiseram insinuar que o São Paulo estava comprando o árbitro da partida para ser campeão. Uma vergonha. São Paulo que tirou 11 pontos na época do Grêmio, né? Como se um ingresso, né, de um show da Madonna comprasse o caráter de uma pessoa. Mas é isso que eles estavam insinuando na época. Você, São Paulino, que lembra dessa decisão do Brasileiro, do jogo contra o Goiás, vocês se lembram desse caso, né? Como se o São Paulo estivesse comprando o árbitro com ingresso, com uma porra do ingresso de um show da Madonna para ele favorecer o São Paulo na partida, né? Aliás, eles entraram em contato até com a Federação Paulista, que na época era presidida pelo Marco Paulo Del Nero, Marco Paulo palmeirense, né? E o Marco Paulo já meio que, o Del Nero já meio que entrou em contato com a CBF. Logicamente, cara, o intuito deles também nessa época era fazer o São Paulo perder aquele jogo para o Goiás e não ser campeão brasileiro. Eles não estavam aguentando, o São Paulo tinha ganhado 2 brasileiros seguidos, ganharia o terceiro como ganhou, toma, cambada de lazarento. Então são 2 casos de muitos outros, tá? Ou alguns que eu nem conheço. Por isso que eu peço pra vocês, deixem esses casos aqui também. Você que é torcedor do mais antigo aí, que se lembre de algo parecido, manda pra mim. A gente depois faz um outro videocast aí, número, sei lá, 2, 3, 4, falando a respeito, tá? Então é uma nojeira. Eu até peço aí pra dirigente do São Paulo, tá? Como São Paulino que eu sou, não dão, dirigente ou conselheiro do São Paulo, não deem entrevista para qualquer jornalista. Fique atento a isso. Muitos são mal intencionados com relação ao São Paulo Futebol Clube. São mal intencionados. Esses 2 casos que eu falei aqui do jogo contra o Liverpool e contra o Goiás, são 2 de muitos que tiveram, né? Alguns que eu nem cheguei a acompanhar porque não tinha idade para acompanhar, tá? Então, galera, é uma vergonha. Vocês entenderam? É uma vergonha o que a imprensa tenta fazer com o São Paulo Futebol Clube há muito tempo, tá? É uma vergonha. Aliás, né, o intuito deles naquela época do jogo do São Paulo e Goiás pelo Brasileirão era fazer uma pressão em cima daquele árbitro, né, que eu não me lembro, recordo o árbitro que ia apitar, pro árbitro, na dúvida, apitar contra o São Paulo, para ninguém se especular depois, tá vendo? Ele tava no bolso do São Paulo. Esse era o intuito da imprensa sem vergonha na época, e da própria federação. Esse era o intuito. Pro árbitro entrar em campo pressionado e, logicamente, na dúvida, apitar contra o São Paulo, pro São Paulo perder o título. É isso que eles queriam acarretar na época. Mas tomaram no cuião, o árbitro foi trocado, colocaram um outro juiz. São Paulo acabou ganhando do Goiás, sendo campeão, e essa cambada ficou com cara de bunda novamente, né? Assim como em 2005 contra o Liverpool. Então, cara, é uma nojeira, vocês entenderam? É uma nojeira essa imprensa paulista aqui. Quando estava se especulando o Cavani, eu não duvido que o Cavani poderia vir para o São Paulo sim, né? Mas por conta dessa pressão, aí já apareceu o Leco para tentar, né, apaziguar, por conta pro elenco não ficar rachado e triste com a atitude da diretoria, vocês entenderam? Aí o Leco já meio que jogou um balde de água fria, depois veio um diretor financeiro, mesma coisa. Porque a imprensa, muitos jornalistas ficaram que nem cadela no cio, falando sobre esse assunto São Paulo e Cavani. Eles não queriam de maneira nenhuma que vinha Cavani para São Paulo, eles não querem. Eles fazem de tudo para atrapalhar. Por isso que o São Paulo tem que fazer negócio na surdina. Eu sei que é difícil, porque às vezes alguns linguarudos de alguns conselheiros aí entram em contato, ficam sabendo, né, de uma negociação do São Paulo ou outra.
seja com jogador, com patrocinador, etc e tal, e eles dão na língua, né, com alguns jornalistas aí. Entre em contato, ó, o São Paulo tá tentando trazer jogador tal. Tem conselheiros do São Paulo que fazem isso, né? Logicamente, é uma minoria que não torce pro clube, né? Porque como que vazam informações no São Paulo? Como as informações vazam antes de uma contratação ser efetivada? Um exemplo, Daniel Alves, Juan Fran, vazou antes. Alguém entra em contato com a imprensa, o São Paulo está atrás do Daniel Alves, o São Paulo está atrás de tal. E eles entram, logicamente, em contato com esses jornalistas que odeiam o São Paulo, né? Que são anti-são paulinos. Tem vários aí, tem vários. Comentei do Zacarias aqui, do Bola 7, do Capacho, mas tem vários aí, tem vários. Então, primeiramente, o São Paulo tem que selecionar para quem vai dar entrevista, né? Os dirigentes do São Paulo, conselheiros do São Paulo, próprios jogadores. Não deem entrevista para qualquer jornalista aí, que a maioria aí quer o mal do São Paulo como instituição, como clube. Vocês entenderam? Isso todos, a gente já estamos com o saco cheio de saber disso aqui, torcedor são paulino, né? Estamos com o saco cheio. Na época da decisão contra o Goiás lá, se a gente não tivesse um presidente igual ao Juvenal, vamos imaginar que na época de 2008, o presidente do São Paulo fosse o Leco. E jogaram aquela especulação lá pro... O Juvenal conseguiu trabalhar bem nos bastidores e conseguiu trocar o árbitro da partida. Senão o São Paulo seria possivelmente prejudicado, que o árbitro entraria com medo de apitar alguma coisa a favor do São Paulo, né? E acabaria sendo prejudicado. Mas só que a gente tinha um presidente atuante nos bastidores, que era o Juvenal. Isso, o Juvenal era foda mesmo, com F maiúsculo. Ele atuava bem dos bastidores. Conseguiu tirar o árbitro, um outro árbitro apitou normal e o São Paulo acabou sendo campeão. Agora você imagina se tivesse um presidente que não era ativo nos bastidores como o Juvenal. Nós tinha tomado no cuião, perdido um título por conta disso. Tá? Então, meus amigos, é uma vergonha, tá? Vamos lá, vamos ver se alguém fez alguma pergunta aqui sobre a imprensa aqui. Galera perguntando do Roger Guedes, Cavani, o cara, puta galera, o tema aqui é a imprensa, tá? Qual presidente seria melhor para o São Paulo? Essas perguntas eu vou deixar aqui, tá? Quando eu fazer vídeos aí a respeito presidente, contratação, aí a gente lê essas perguntas aqui, mas o tema aqui é referente, olha, eu achei uma aqui do Júlio Alves, falando aqui sobre a dupla aí, né? A dupla aí, o palmeirense e o corintiano lá, que ficaram alvoroçados quando tava sabendo que o São Paulo ia trazer o Cavani. É isso que eu falo, ficaram que nem cadela no cio pra tentar jogar uma crisezinha da diretoria do São Paulo com os jogadores e acabar melando a negociação, como acabou mesmo, tá? Acabou melando a negociação aí, tá? Vamos ver se tem mais algum aqui sobre o tema imprensa, galera, aqui no primeiro videocast do Jova, tá? Esse videocast vai melhorar bastante com o tempo aí, logo tem novidades, tá? Vamos lá. Você tá falando de outro jornalista aqui, galera. Esse é o Zacarias, meu amigo, que você tá falando aí, né? Que odeia o São Paulo, falou que o São Paulo tá falido. Só que é o engraçado que o clube dele, o time dele fez um empréstimo de 40 milhões agora, né? E ele tentou minimizar isso, como se tivesse tudo correto. Ou seja, o clube dele, quando faz empréstimo, tá tudo correto. Com o São Paulo, quando ele vai fazer um empréstimo, tá falido. Vai pra puta que eu pariu, Zacarias. Vai dormir, rapaz. É uma vergonha. Bom, eu soltei o post também faz pouco tempo, né, galera? Não deu, mas o tema é esse aqui sobre a imprensa, tá, galera? Vocês estão citando outros nomes aqui que odeiam o São Paulo. É isso aí, tá vendo como o torcedor são paulino já conhece? É engraçado que os dirigentes de São Paulo não conhecem os jornalistas que tentam prejudicar o São Paulo, né? E a torcida já conhece, nome por nome, né? O João tá falando aqui. Seu Gelson aí, um abraço pra você, seu Gelson. Você tá perguntando de diretor, né? Que você
Qual diretor você queria no São Paulo no lugar do Raí? Então, seu Gelson, o tema é outro aqui, mas vamos lá. Um diretor bom, cara, eu traria o Luiz Cunha. Só para responder sua pergunta, tá, seu Gelson? O Luiz Cunha trabalhou no São Paulo em 2016, ele pegava jogador no canto, como pegou o Michel Bastos, comeu o rabo do Michel Bastos. Michel Bastos começou a comer a bola no São Paulo. Depois ele entregou o cargo por conta do Aidar, acho que na época era o Aidar. Acabou descambando tudo, São Paulo perdeu aquela Libertadores lá. Luiz Cunha é um bom nome, tá? Vamos ver, quem mais aí? Quem mais? Alguma pergunta aqui sobre imprensa? O Jova, o João tá falando aqui, Jova, fala do caso do Brasileirão 2008, acabei de falar aqui, que aquilo lá foi algo plantado, né? Pra tentar destabilizar o São Paulo, destabilizar o árbitro daquela partida pro São Paulo não ganhar do Goiás, não ser campeão, né? Isso a gente já comentou aqui, meu amigo. Valeu pela pergunta aí. O Moisés está falando aqui, mas não é só o Moisés da Silva tá falando da Globo aqui. São vários. Se fosse só a Globo, tava bom, viu? Que não gosta de São Paulo. São vários aí que... A gente nunca pode generalizar que são todos, tá, Ronaldo? Mas, cara, uma grande parte da imprensa paulista que odeia o São Paulo, tá? Isso tá claro. Por isso que eu tô falando aqui pra diretoria selecionar para quem vai dar entrevista, correto? Vamos ver. Isso aí, meu amigo, que você tá falando aí correto, o Ricardo. Isso não vem de agora. Eu falei aqui do caso de 2005 aí, São Paulo e Liverpool, com o Lazarento saiu daqui de São Paulo, foi lá pro Japão, atravessou o Japão para tentar plantar uma crise lá pro São Paulo ter uma briga, né? O São Paulo tem um clima ruim da diretoria com os jogadores e o São Paulo perdeu o Mundial para o Liverpool. É isso que a gente fala aqui, cara. É a imprensa vergonhosa, né? Deu pra gente ver agora essa questão do Cavani aí, né? Os caras ficaram que nem cadela no cio aí, desesperados, né? Desesperados com medo que o São Paulo contrate um cara igual o Cavani aí e volte a ganhar título. Você imagine, o São Paulo na draga há 10 anos sem ganhar título, os caras já faz uma oposição, um clube desse jeito aí, né? Já tem uma inveja do clube, mesmo o clube na merda há 10 anos. Vocês imaginem o São Paulo voltando a ganhar títulos, como esses caras vão ficar. Parte da imprensa paulista aqui, né? Essas cadelas no cio aí. Você imagine como eles vão ficar. Por isso que a gente sempre, vira e mexe aqui, tá comentando isso, tá? E como eu não fiz canal aqui pra fazer média com lazarento nenhum, tá? Não fiz o canal pra fazer média com diretoria, com jogador, com imprensa, eu venho aqui e falo mesmo, tá? Meu intuito aqui é o bem do São Paulo Futebol Clube, tá? Como eu falei no vídeo anterior, que eu fiz ontem sobre o Mundial de 92, eu quero que o São Paulo volte a ser aquele São Paulo que eu conheci na década de 90, tá? Esse é o meu intuito, tá? Não é prejudicar trabalho de A, B, C, D, mas quem tiver prejudicando o São Paulo, eu venho nessa porra aqui e comento mesmo, tá? Tá trabalhando mal, cara? Dirigente está fazendo um péssimo trabalho, eu venho aqui e falo. Jogador tá jogando mal, tá atrapalhando o time bem de campo, eu venho aqui e falo. Imprensa fica falando merda do São Paulo, tentando jogar a crise dentro do clube, eu venho aqui e falo, não tenho rabo preso com lazarento nenhum, tá? Então esse aqui foi o nosso primeiro cast, galera. Não teve tanta pergunta sobre o assunto, porque eu joguei o post também faz pouco tempo aqui, tá? A gente vai abordar vários temas aqui no videocast do Jova, tá? Inclusive a gente vai fazer o videocast também em alguma live aí, tá? A gente vai bolar uma live, fazer o videocast. Eu quero, aí eu vou, vocês passaram pergunta, eu vou ler no ar, tá? E a gente vai fazer um trabalho bem legal nesses videocasts do Jova aqui. Tá joia, galera? Então esse foi o videocast número 1 do canal do Jova aqui. Fiquem atentos. A única coisa que eu peço pra vocês aí, espalhem esse tipo de vídeo aqui do Jova, tá? O videocast. Compartilhem em grupos de WhatsApp, compartilhem aí em Facebook, no Insta, porque a gente precisa, né? Já que a gente tem uma imprensa aí, 90% da imprensa paulista é contra o clube, pelo menos aqui nas mídias sociais, a gente tem que ter uma contramão aqui para proteger o clube, tá? Dessa cambada de lazarento aí, dessas cadelas no cio,
estão sempre tentando jogar a crise dentro do clube, né? Então, a nossa intenção é essa aqui, é bater de frente com esses caras aqui, tá? E para isso eu preciso da força de vocês. Espalhem esse vídeo aqui em rede social, WhatsApp, grupos de WhatsApp, etc e tal, tá? Deixa o comentário de vocês aqui no vídeo, tá? Se vocês conhecem mais algum caso, fora esses que eu contei aqui. Se tem algum jornalista aí que eu não citei aqui, e vocês perceberam que eles estão tentando jogar uma crisezinha no São Paulo, tá? Deixa aqui no comentário do vídeo. Tá joia, meus amigos? Forte abraço, fiquem com Deus. Salve, salve o Tricolor Paulista. Tamo junto.